acho que nos anos 2000, ainda 2000 e pouquinho, ainda tinha um pessoal que falava não existe mudança climática. Hoje o discurso mudou. Não é mais não existe mudança climática, mas será que elas são antropogênicas? Será que Aham. são os humanos que estão gerando a mudança climática ou não? Então, é uma né, para usar uma expressão, ninguém pode mais negar que a mudança climática está acontecendo. Ela é inegável. Né, tá nos nossos olhos, a gente sente no calor. Quem planta sente que os frutos, né, os cultivos nascem em épocas completamente diferentes daquela que nasciam. Então, é inegável. Quer dizer, São Paulo, a Terra da Garoa, não existe mais há 20 anos. Uau, uau. Então, eu acho que essa realidade, essa concretude do real, de bater na cara, as mudanças climáticas são reais, fez mudar o discurso e a percepção em relação à Amazônia. Essa é minhas duas hipóteses aqui, Boa. Não, esboçando com você. não, não, e são hipóteses bem interessantes, bem lógicas. Puxando dentro daquele todo universo que eu tinha colocado antes, essa questão agora do equilibrar, que isso é uma questão, Fábio, que eu me toco muito como economista, sabe? Eu trabalho muito com a área de economia da cultura, que é uma área, digamos assim, eh, não querendo ser crítico ao mundo da economia, afinal de contas sou economista, mas uma área mais suave, né? Não é uma área, né? Não é uma área tão agressiva. Mas um ponto que eu me toco muito, eu me sinto um pouco, como você provavelmente deve se sentir como um diplomata entre esses dois mundos, né? Eu também me vejo como uma espécie de embaixador entre esse mundo supostamente objetivo da economia. Olha, existem pessoas que precisam ser alimentadas, as pessoas têm desejos, né? E o mundo, digamos assim, dessa sensibilidade cultural com a diversidade, né? E com outras formas de vida e outras formas de pensar que, infelizmente, ainda são muitas vezes incompatíveis. Como é que, na sua experiência como antropólogo, como jornalista, como pessoa que convive com realidades tão diferentes, ah, puxando talvez também, de novo, pelo nosso artigo na Science, né, pelo seu artigo na Science, já estou me colocando como mais um É do um artigo um coletivo, artigo nosso, né, coletivo, né, 28 mãos. 28 mãos, exato. O que tipo de insight você teve? Você está bem livre para falar, não precisa ser muito científico. Que tipo de insight você traz para gente que você diria para aquele roraimense que se preocupa com a sua sobrevivência, que acaba criando uma raiva e uma resistência que nem o ajuda, né? Nem, muito menos, ajuda esse processo equilibrado de preservação nesse sentido amplo da palavra, né? E se você quiser aproveitar, querido, só porque o nosso tempo corre, você falou uma coisa fascinante aqui, antes da gente começar essa entrevista, que as áreas da Amazônia mais habitadas pelos povos originários é as que tinham maior diversidade biológica, né? E isso realmente me espantou, porque é uma coisa que vai contra o senso comum, digamos assim, de um leigo, né? Então, isso mostra que tem tecnologias muito interessantes aí que funcionam, né? Então, como é que você, digamos assim, ah, responderia a essa angústia? Perfeito. Eu acho que você tocou nos pontos fundamentais, né. Você falou em antigo e eu ia justamente falar de tecnológico, então você trouxe aí, eu acho que os caminhos para a resposta, né. De fato, são populações que vivem nesse território há muito tempo, são antigas, né, o pertencimento, né, data de 12.000 ou mais, né, 12.000 anos ou mais na região. Ao mesmo tempo, o que eu colocaria é que essas populações desenvolveram as tecnologias talvez mais importantes para os nossos tempos. Frente, né, a gente tende a achar que a floresta que estava lá, né, a floresta é algo que sempre existiu e ela é naturalmente biodiversa. Não. O que a gente mostra também nesse artigo, a gente dialoga com essa literatura, é que a floresta, ela é uma tecnologia indígena. A floresta, ela é produzida, a biodiversidade da floresta, ela foi cultivada por domesticação de espécies, pelo gosto da diversidade, pela abertura ao diverso, né, pelo experimentalismo, pela relação entre outras espécies, relações multiespécies, como a gente chama, né, na antropologia. Então, né, deixar que pacas, que outros animais que veados que venham, né, comer os frutinhos dispersem,
pela seleção de determinadas características, né, o que a gente chama de domesticação. Então a floresta ela é talvez a mais importante tecnologia para enfrentar o que é a maior crise da nossa era, que é a crise ambiental, que é a crise climática. Quem, senão os indígenas, para nos ensinarem, para nos mostrarem como enfrentar as mudanças climáticas, né? A gente tem aí estudos do que aconteceria com o mundo se a gente não tivesse a floresta amazônica, né? Isso está publicado em um artigo excelente na revista Piauí. Enfim, aumentos drásticos de temperatura e principalmente a falência do agronegócio. Então foi publicado também recentemente pelo pelo Instituto Serra-Pilheira um artigo no qual, principalmente são cientistas mulheres, elas demonstram a importância da umidade, da chuva gerada por territórios indígenas para pluviosidade que rega, né, que permite o crescimento do monocultivo do agronegócio. Existe uma relação aí intrínseca, quer dizer, desmatar mais terras indígenas, para responder, né, para um pessoal ali que está diretamente, fala, pô, é muita terra indígena? Não, a terra indígena que está do lado da tua propriedade é o que gera a umidade, a chuva necessária para o teu plantio. Genial, genial. E eu acho que a gente tem que levar mais a fundo ainda nessa ideia então da floresta, né, como você me perguntou da floresta, são estudos, né, a gente tem aí o trabalho que eu mencionei da coautora, que foi a pessoa que capitaneou, né, capitaneou não é uma boa palavra nesse contexto, a pessoa que ficou à frente, né, realmente da coordenação, eu ajudei bastante ela, né, e os outros coautores, claro, mas a Carolina Leves, no artigo da Science, ela tem diversos estudos sobre a domesticação da floresta e a domesticação das espécies. São processos diferentes, mas relacionados. O que é a domesticação de uma espécie? Vamos pensar, por exemplo, né, um coquinho, né, um determinado fruto, um pequi, né? Uhum. Um pequi, ele, vamos supor, determinada população gosta dele mais carnudo. Então você vai selecionando o pequi mais carnudo com menos semente, né? Vai selecionando, joga fora os outros, cultiva. Você vai selecionando de tal forma que você domestica. Então, são também chamadas, né, de acordo com a expressão do William Ballet, que é um arqueólogo e antropólogo estudioso desse fenômeno, florestas culturais. As florestas adquirem determinadas características a partir de quais espécies determinados grupos resolveram selecionar. Meu Deus, Então, incrível. isso que você falou, né? Aí também é muito importante o trabalho do Eduardo Neves, que lançou um livro excelente pela editora Ubu, sobre arqueologia na Amazônia, no qual ele também vai trazer essas ideias, né? De que a floresta ela é mais biodiversa, a gente vê isso a partir de estudos arqueológicos, precisamente aonde existe mais indícios da ocupação humana. O que eu quero dizer? Onde mais gente viveu por mais tempo, existe mais diversidade de espécies. Porque elas exerceram, essas pessoas, essas relações, né, de cultivo, de apreciação da diversidade, um conhecimento, né, uma curiosidade de cruzamento de espécies. E aí, muito importante nesse fenômeno também, né, nesse grande reflexão, são as chamadas terras pretas de índio, que são terras compostas, né, feitas a partir de decomposição de matéria orgânica, que são extremamente férteis. Então, qualquer comunidade indígena que você for hoje na Amazônia, e eu diria qualquer comunidade ribeirinha, inclusive, pela qual você passar, você vai ver que existe uma área que é mais úmida, que tem um cheiro característico. Geralmente você encontra mais cerâmicas, né, do passado nessa área, que são os lugares onde eram feitas a decomposição, com controle, com queimadas controladas, né, com esse controle da queimada dos restos, né, do lixo orgânico, obviamente orgânico, né, das populações, e que então criavam essa terra que também é antropogênica, uma terra que não é, obviamente, só natural, não existe por si só, mas é uma terra formada a partir dessa relação com as comunidades que habitavam esse lugar, de enriquecimento dos nutrientes desse Da solo. terra.